E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma semana devidamente isolado, todo mundo fazendo home office, respeitando aí esse distanciamento social, que é muito importante aí para que a gente possa logo em breve retomar nossa vida normal. Bom, sem perder tempo, né? No nosso últimos vídeos, a gente falou um pouco mais sobre a Assembleia Geral de Credores, falou sobre a competência dela, como é que funciona o modo de convocação, os quórums, tanto para instalação como de deliberação, aquela equiparação entre o voto e o crédito e a diferenciação que existe entre diferentes classes. Na classe trabalhista, na classe de credores com garantia real, na classe de credores quirografários e também na classe de micro e pequenas empresas, tá? Qualquer dúvida sobre isso, a gente pode sempre esclarecer nas nossas lives, que sempre vão ao ar às quintas-feiras, às 19 horas, como a gente acertou. Opa, pegadinha, 19 horas é Empresarial 2. Nossas lives são às quintas-feiras, às 8h30 da manhã. Não é isso mesmo? Só confirmar aqui para não estar dando falso. Exatamente, quinta-feira às 8h30. Muito bem. O nosso trabalho dessa semana, eu já vou publicar no portal também, vai ser um pouco diferente. Na quarta-feira, eu vou estar ao vivo pelo Instagram da Fé Comércio, pelo Instagram lá do escritório, Furtado Pragmácio, falando sobre os decretos estaduais que determinaram a suspensão de algumas atividades econômicas no período desse estado de emergência decretado aí pelo nosso governador Camilo Santana, tá? Então, já estou fazendo um convite para que vocês possam entrar ao vivo na live e eventualmente vocês vão fazer e vão me mandar um relatório sobre essa conversa que a gente vai estar tendo na live. É uma conversa para nossa matéria importantíssima, pois comércio sem faturar é comércio que efetivamente ingressa numa crise extra, econômica, financeira e até patrimonial também, o que pode levar à recuperação judicial e até à falência. Então essa live aí vai ser muito importante, por favor todos participem e me mandem o relatório por e-mail. Se não for possível assistir a live no momento dela, que vai ser quarta-feira às 11 horas da manhã, ela fica ainda no ar durante 24 horas, então você tem aí até essas 24 horas para assistir, ok? Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Ainda dentro da Assembleia de Credores, se a gente observar o artigo 39 lá da legislação, especificamente o parágrafo 3º do artigo 39, a gente tem essa redação aqui, ó. No caso de posterior invalidação de deliberação da Assembleia, ficam resguardados os direitos de terceiro de boa-fé, respondendo os credores que aprovaram a deliberação pelos prejuízos comprovados por sua culpa ou dolo. Bom, aqui a gente está falando de uma situação altamente especial, né? Muito rara de acontecer, que é eventualmente haver uma decisão judicial que venha a invalidar essa Assembleia. A discussão jurídica que se trata sobre a invalidação dessa Assembleia, via de regra, trata-se de uma discussão de legalidade e de formalidade, e não de mérito, ou seja, não é porque o credor X, o B ou o C votaram de uma maneira X, Y, Z, que isso vai representar a invalidação da Assembleia. Isso se diz mais pela uma questão legal e formal também, como, por exemplo, não atendimento correto do quórum de instalação ou até do quórum de deliberação, ou os requisitos formais para a convocação da Assembleia não foram atingidos. Enfim, situações como essa que poderiam levar à invalidação judicial da Assembleia. Porém, a lei ela tem um dispositivo que ela é muito precisa, porque ela fala que vai ficar resguardado os direitos de terceiro de boa-fé. E por que isso é importante? Você imagina que dentro da Assembleia de Credores está contido um plano, e esse plano tem uma previsão, uma cláusula sobre a venda de algum ativo da sociedade, por exemplo, um imóvel.
E aí esse plano é devidamente aprovado e depois de aprovado ele é homologado pelo juiz, se for o caso, e aí autoriza ao credor, ao devedor a começar a executar esse plano. E dentro da execução desse plano está a venda de um ativo. Então, vem um terceiro de boa-fé e compra um imóvel que é do devedor, que foi permitido mediante a aprovação do plano, tá? Imagine que depois de algum tempo, 6 meses, um ano talvez, essa assembleia vem judicialmente ser anulada. O que acontece com o direito daquele terceiro de boa-fé que, com a aprovação do plano, a homologação judicial, pagou comprando um imóvel que era de um devedor? Ele vai perder esse seu direito, ele vai ter que devolver esse imóvel para o devedor e automaticamente como se daria o reembolso do valor que ele veio a pagar? Para evitar essa discussão, a lei foi muito clara. Ela foi clara ao falar que fica resguardado os direitos do terceiro de boa-fé. Ou seja, aquela compra, mesmo com a invalidação da Assembleia, estaria sendo mantida, uma vez que o recurso teria ingressado para o devedor para ajudar no cumprimento aí do plano de recuperação, tá? Porém, se conseguisse provar que eventualmente algum credor participou dessa deliberação, causando prejuízo aos demais por dolo ou culpa, efetivamente eles vão ser responsáveis pela essa atitude dele. Eu não preciso falar para vocês o quanto isso na prática seria difícil de se provar, né? O que torna esse dispositivo, apesar de interessante, praticamente de ocorrência na vida prática nula, tá? Bom, a gente segue. Se a gente for lá no artigo 40, ele tem essa redação pra gente. Não será deferido provimento liminar de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela para suspensão ou adiamento da Assembleia Geral de Credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou classificação do crédito. Esse dispositivo ele vem atender a um princípio que é muito importante, mas é muito pouco respeitado na recuperação judicial e também na falência, que é o princípio da celeridade do processo. A ideia aqui é, se eu tivesse que esperar todas as discussões relacionadas à quantificação ou à classificação dos créditos dos credores dentro do processo de recuperação judicial, esse processo nunca iria andar. É por isso, inclusive, que a lei fala que o juiz ele deve convocar a Assembleia em até 150 dias da publicação do edital que deferiu o processamento da recuperação judicial, e as execuções e prazos contra o devedor ficam suspensos pelo prazo de 180 dias a contar desse mesmo ato de publicação. A gente sabe que isso na prática não acontece, como a gente já havia conversado, mas o sentido é esse, tá? O sentido era da celeridade. E a maneira pela qual o legislador tentou contribuir também com isso foi dizendo que nenhuma liminar. Tem um credor que está discutindo que ele não deveria estar na classe de crografários, ele devia estar na classe de credores trabalhistas, por exemplo. Aí ele entra com ação, faz um pedido de tutela de urgência para que a Assembleia seja suspensa para eventualmente ela poder ser convocada. Imagina que se o credor ou se o devedor pudesse utilizar desse expediente, o processo possivelmente nunca teria fim. Para evitar isso, a lei, então, no seu artigo 40, ele é muito claro, proibindo essa situação. Bom, então digamos que nós avançamos na Assembleia Geral de Credores e agora a gente sabe que um voto, via de regra, é proporcional ao valor do crédito que você tem. Logo, se você tem 100 mil reais de crédito, você vai ter o direito a 100 mil votos e por aí vai, né? A gente sabe que o artigo 38 ele traz essa proporção para a gente. Mas muito bem, como é que efetivamente, então, nós podemos dizer que um plano ele vai ser aprovado ou rejeitado na Assembleia de Credores? Olha o que o artigo 42 traz para a gente. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis dos credores que representem mais da metade do valor total dos créditos preventes na Assembleia, exceto nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial nos termos da
do inciso 1 do caput do artigo 35, a composição do comitê de credores ou a forma alternativa. Aí a gente já conversou no nosso último vídeo o que é que o artigo 45 ele traz. Rapidamente para a gente se lembrar. Nas deliberações sobre o plano, todas as classes referidas no 41 devem aprovar a proposta. Então, todas as classes têm que aprovar. Aí ele vai. Em cada uma das classes referidas do inciso 2 ou 3, e aí eu estou falando novamente dos credores com garantia real e dos credores quirografários, do artigo 41, a proposta deve ser aprovada por credores que representam mais da metade do valor total dos créditos presentes na Assembleia e de forma acumulada pela maioria simples dos credores preventes. Aí ele continua. Na classe 1 do artigo 41, a proposta deve ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, ou seja, aqui eu não estou falando mais do valor do crédito, mas no número de pessoas que estão presentes. E no inciso e na continuação do inciso ele fala, nas classes previstas 1 em 4 do artigo 41, a proposta deve ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes também, independentemente do valor do seu crédito. Então, resumidamente, o que nós já estudamos foi que se você é credor trabalhista ou de micro e pequena empresa, a aprovação do plano ele não vai se dar pela maioria do crédito, mas sim a maioria dos credores presentes à Assembleia. Por outro lado, se eu estou falando em classe de credor quirografário ou de garantia real, a aprovação do plano não se dá necessariamente pela maioria dos credores que estão presentes à Assembleia, mas sim pela maioria do capital, do patrimônio, do crédito que está presente à Assembleia. Essa é a maneira, então, que a gente pode vir a ter a aprovação desse plano, tá? Tal qual nós já havíamos conversados anteriormente. Bom, aí a gente continua avançando na matéria e surge a seguinte questão. Bom, se eu conseguir atender normalmente o quórum de convocação, aliás, se eu preencher os requisitos de convocação da Assembleia, se eu atendi ao quórum de instalação, se eu atendi ao quórum de deliberação, e se efetivamente o plano foi aprovado em todas as classes de credores, posso dizer então que o plano de recuperação foi devidamente aprovado, está apto a ser executado? Ainda não. Ainda não, por quê? Porque se você for para o artigo 57 agora da lei, ele tem essa redação aqui para a gente. Ó. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia de Credores ou decorrido o prazo do artigo 55 desta lei sem objeção dos credores, aquela situação que eu já falei para vocês que eu nunca vi acontecer, toda recuperação você tem objeção de credor, o que conduz à convocação da Assembleia, ou tendo sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores, que é o nosso caso, na forma do artigo 45 dessa lei, parágrafo 1º. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base, o juiz deverá homologar o plano de recuperação judicial. Aqui tem um detalhe interessante, porque quando a lei fala que o juiz tem que homologar a aprovação do plano na Assembleia de Credores, significa dizer que o juiz fará uma análise aqui. Essa análise não é necessária, é de fato uma análise material, ou seja, o juiz ele não vai analisar a inteligência ou não do plano. O juiz ele não vai analisar se o plano é bom ou ele é ruim. O que o juiz vai analisar é a formalidade encontrada dentro desse plano, ou seja, o juiz nesse momento exercerá mais uma vez o controle da legalidade. Ele vai observar se o quórum para deliberação foi atendido em todas as classes, se a convocação foi correta, se as cláusulas do plano que foram aprovadas não estão em desacordo com a lei. Essa é a função que o juiz ele vai ter nesse momento, tá? Bom, porém, o parágrafo 1º do artigo 58, ele traz uma situação interessante para a gente, que ele possibilita a homologação do plano de recuperação pelo juiz, mesmo se os requisitos do artigo 45 não foram integralmente atendidos.
Explico melhor. Lá no parágrafo 1º ele fala assim, ó, o juiz poderá conceder a recuperação com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 desta lei, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulada 1. Voto favorável de credores que representem mais da metade de todos os créditos presentes na Assembleia, independentemente da classe. Aprovação de 2 classes de credores nos termos do artigo 41 desta lei. Caso somente haja 2 classes de credores votantes, a aprovação será somente de 1. Na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores computados na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 45 desta lei. Isso é muito importante, tá? Porque lá pelo artigo 45, a gente aprendeu que o plano de recuperação, para ele ser aprovado, ele tem que ser aprovado em todas as classes de credores, com as suas regras. Trabalhista, maioria dos presentes. Credor com garantia real, maioria do crédito presente. Credor quirografário, maioria do crédito presente. Credor de micro e pequena empresa, maioria dos presentes. Ele tem que ser aprovado em todas, tá? Isso é legal. Aqui, no parágrafo 1º do artigo 58, ele traz uma exceção a essa regra, dando poderes ao juiz homologar o plano de recuperação judicial, mesmo se todos os requisitos do artigo 45 não forem atendidos. Mas, para isso, o juiz ele deve observar obrigatoriamente outros requisitos. Quais são? Número 1. Voto favorável de todos os credores que representem mais da metade de todos os créditos presentes na Assembleia. Ou seja, se todo o crédito presente na Assembleia for de 10 milhões, eu vou ter que ter pelo menos a metade mais um desse crédito dizendo sim ao plano. De todas, tá? Considerada todas as classes aqui. Esse é o primeiro ponto. Aprovação de pelo menos 2 classes de credores. Então, se eu tenho, por exemplo, credor trabalhista, quirografário e com garantia real, e se é 10 milhões de reais o crédito total, eu preciso de 5 milhões mais um. Mas fora isso, eu ainda tenho que ter a maioria em pelo menos 2 classes. Já que eram 3 classes, eu tenho pelo menos 2 classes dizendo sim ao plano. É isso que fala o inciso 2. E no inciso 3, ele fala o seguinte: se uma das classes tiver rejeitado o plano, vamos supor aqui que a classe de credores com garantia real veio a rejeitar o plano, ou seja, não foi a maioria do crédito presente à Assembleia que disse sim ao plano, mas ele disse não. Nessa hipótese, na classe que houver rejeitado, o voto favorável de 1/3 dos credores, computados na forma do parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 45 desta lei. Ou seja, em outras palavras, ele está falando o quê? Ele está falando que se os credores da classe com garantia real tiver, por exemplo, 1 milhão de reais, eu precisaria, e 1 milhão de reais presentes à Assembleia, eu precisaria de 500 mil mais um para aprovar. Digamos que ele não foi aprovado, ou seja, a maioria dos presentes disseram não ao plano. Muito bem. Para eu conseguir ter a aprovação alternativa desse plano pelo juiz, homologando com esses outros requisitos, pelo menos 1/3 dos credores da classe com garantia real, que rejeitaram o plano, teriam que ter dito sim ao plano. Ou seja, pelo menos aí, 333 mil reais, fazendo uma conta arredondada, teriam que ter dito sim ao plano. Mas se os outros, 700 e poucos mil disseram, 600 e poucos mil, né, no caso, disseram não ao plano, efetivamente, o plano, em linhas gerais, ele não poderia ser aprovado, mas com essa exceção trazida pelo artigo 58, parágrafo 1º, ele sim seria aprovado. Então, o que é que nós observamos? Nós observamos que a forma ordinária de aprovar o plano na Assembleia Geral de Credores está previsto no artigo 45, porém, o parágrafo 1º do artigo 58, ele traz uma forma excepcional também de aprovação do plano, agora homologado pelo juiz, desde que atendido a esses requisitos trazidos nesse dispositivo que nós acabamos de ler. Beleza? Ficou claro? Não é difícil, só tem que realmente fazer esse paralelo. Minha dica é, quando forem estudar, peguem um caderno e escrevam as regras contidas de um lado do artigo 45 e do outro lado escrevam as regras contidas do parágrafo 1º do artigo 58.
ao fazer isso, podem ter certeza que vai ficar mais fácil, ok? Um grande abraço e até a próxima.